A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez reunidos, aqui mais uma aula do nosso curso de discipulado. Eu sou o presbítero Eduardo Rocha e me acompanha aqui o pastor Gisdelson. Gostaria que ele se apresentasse também. A paz do Senhor, amados irmãos, amadas irmãs. Estamos aqui na condição de irmão em Cristo Jesus, com o propósito de compartilhar ensinamentos da palavra de Deus com o Senhor, com a senhora. Na terceira aula, nós vamos comentar aqui um pouco sobre o novo nascimento, a doutrina que a gente conhece como regeneração. Primeiro ponto que é interessante, eu gostaria já é uma pergunta que eu vou fazer para o pastor, para ele estar introduzindo, que os irmãos que chegam, né, à igreja, se convertem, normalmente isso é fruto de um certo inconformismo com a situação dele no mundo e com a situação do mundo, né? Normalmente, as pessoas chegam-se a Deus, chegam-se à igreja por uma espécie de dor, por um sofrimento, e entendendo que existe algo de errado no mundo. Aí, dentro desse aspecto, a pergunta seria, né, como que é possível consertar esse mundo que está causando dor em nós e que nos trouxe até aqui? Então, irmão Eduardo, nós, na verdade, o que nos parece é que há uma leitura equivocada, né? Um conflito interno de um coração, de uma alma, que foi feito por Deus para viver sob a direção de Deus. E aí o indivíduo não se encontra e ele faz uma leitura que o problema está lá fora, né? É um problema no mundo. A bem da verdade, o mundo é um problema quando se fala em cristianismo, mas não tem uma proposta de solução para o mundo, né? Então, o indivíduo, ao aceitar Jesus Cristo, ele, na verdade, ele vai porque esse conflito interno o perturba sobremaneira, né? Mas aí não há conserto para o mundo, há conserto para aquele que se arrependeu. Seria nesse rumo aí. Então, a gente vai propor aqui uma solução pessoal, né? Uma solução pessoal. O cristianismo propõe uma solução pessoal. Essa pergunta, né, ela é motivada até pelo versículo, né? O versículo que a gente traz como o principal desse estudo hoje é quando Nicodemos, os irmãos devem conhecer a história, o mestre da lei Nicodemos, ele se aproxima de Jesus e indaga a Jesus como ele poderia herdar o reino dos céus. Jesus então responde para ele que assim, da seguinte maneira: na verdade vos digo, te digo, né? Na verdade, te digo que qualquer que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E eu costumo comentar isso, quanto que é grave a nossa doença, né? Eu disse, né, que o problema não está no mundo. O problema do mundo é o reflexo das pessoas que estão no mundo. As pessoas doentes que estão no mundo geram um mundo doente. E essa doença que está em nós, ela é tão grave que quando Nicodemos pergunta para Jesus como solucionar, ele dá uma solução drástica, né? Eu costumo fazer a comparação de quando você vai no hospital, vai numa consulta, você está com uma simples dor de cabeça, aí você faz alguns exames ali e o médico te passa, não, toma um remédio e vai ficar tudo bem. E é isso. Você faz uma leitura do seu problema. Agora, se o médico, depois de ver o exame, fala assim, não, nós vamos começar um procedimento cirúrgico. Só de você não precisa saber de nada da doença, só de saber qual que é o seu procedimento adotado, já deduz que é algo grave. E aí, quando Nicodemos faz a pergunta para Jesus, Jesus o escaneia ali, né, e fala assim, olha, para herdar o reino dos céus tem que nascer de novo, ou seja, não tem remédio para a sua doença. Você precisa nascer de novo, ser totalmente refeito. Essa é um pensamento muito drástico, né, uma coisa muito drástica que Jesus traz para Nicodemos. É tão verdade o que o senhor está a mencionar, né? O senhor fez a leitura aí de João, capítulo 3, versículo 11, ao ponto de, assustado, né, Nicodemos diz, como pode eu já como adulto, né? Como posso nascer de novo, né? Essa compreensão, ela é interessante porque o homem, ele luta muito tentando se autoconsertar. Na verdade,
Todos nós, quando colocamos a cabeça no travesseiro, vem uma reflexão, vem uma revisão do dia. E o que nós deparamos ali? Uma série de incoerências, uma série de equívocos. E aí, inicialmente, qual é a nossa reação? Tentar aplicar uma autocorreção, buscar meios, formas de acertar. Não tem acerto. É só passando pelo processo do novo nascimento. É ter uma nova, né? É passar a ter uma nova natureza, é começar lá na base, né? E falar em nova natureza, em uma das nossas conversas, o senhor fez uma explanação muito interessante, né? Sobre essa questão de natureza, de ser natural. Só poderia revisar isso conosco aí? Sim, sim. Porque a gente fala assim de nascer de novo, né? E aí eu conversando já com os jovens, que a gente já lecionou essa matéria, esse tema com eles, eu perguntava para eles quando a Bíblia diz assim, olha, que é preciso ter uma nova natureza, ter essa natureza transformada. O que vem na sua mente quando alguém diz isso, ter uma nova natureza? E aí a maioria tinha duas respostas possíveis, né? Quando eu falo a palavra natureza, uma parte das pessoas vão pensar em plantas, em animais, florestas, coisas da natureza, né? E outra parte, quando a gente fala assim, você tem que mudar a sua natureza, eles vão pensar em personalidade. Porque algumas pessoas têm a personalidade forte, a personalidade mais impulsiva, e a gente chama isso de uma natureza impulsiva. Quando, na verdade, quando o texto diz sobre natureza, o que nós temos que pensar é lá no nosso RG, onde tem a palavra lá, naturalidade, ou natural de onde você é natural, ou seja, onde você nasceu, né? A palavra, o nato, né? Ser nato, é de onde você nasceu, é o seu nascimento. E é isso que é o nosso grande problema. E até eu já vou pedir para o senhor comentar um pouco. Porque Jesus pede para que nós mudemos a nossa natureza, ou seja, o endereço do nosso nascimento. Ele quer que nossa identidade, lá onde diz que nós somos naturais de Brejinho de Nazaré, natural de Porangatu, que lá esteja escrito natural do céu, natural do reino de Deus, né? É isso que tem que estar escrito na nossa identidade, porque se nós fazemos parte do corpo de Cristo e Cristo é da natureza do céu, nós temos que ser também da natureza do céu. E aí o link que eu gostaria de fazer é o seguinte: quando ele fala nascer de novo, ele pergunta se teria que voltar para o dentro da banho, né? Talvez essa pergunta é por conta de um entendimento errado do que seja ser vivo, do que seja estar vivo. E se o senhor pudesse comentar, será que estar vivo é simplesmente respirar e se mover nessa terra? Todos nós que fazemos isso estamos realmente vivos? Então, o texto vai dizer aqui, na nossa base, né, que é João capítulo 3, vai dizer assim, no versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Vida, quando a Bíblia fala de vida, está falando de vida espiritual, que é a vida que tem continuidade, uma vida que não cessa. Então, de uma forma direta, aquele que é nascido da carne é carne. E nós sabemos que a carne, ela tem data de validade. Então, o que nós vamos dizer aí? Aquele que não nasceu do Espírito, é bem verdade que ele existe. Ele está num processo de existência. Ele era criatura, por mais forte que pareça ser, o texto vai dizer, né, a Bíblia Sagrada vai dizer que aquele que não nasceu de novo, ele fica na condição de criatura, como uma pedra, como uma árvore, como todas as demais criaturas. Mas pelo novo nascimento, nascendo do Espírito, pelo Espírito, aí é que inicia a vida. E é interessante que é a vida no contexto celestial mesmo, que não tem mais como cessar. É vida eterna, vida para sempre. Então, dentro desse contexto, né, que a gente está colocando aqui, o contexto de entendimento de vida, como o contexto espiritual, então a gente poderia dizer que ser vivo é estar, é possuir vida, né? É possuir vida em si. A vida, na verdade, que a gente pensa aqui de esse respirar nosso, esse mover que nós temos, ele é só um sintoma de vida. Mas a vida real, ela está em ter comunhão com Deus. Porque Jesus, a Bíblia vai dizer, olha, ele era a vida, ele era a luz, ele era a vida, e a luz veio e habitou no meio de nós. Então, ele não só é o autor da vida,
como ele também sustenta a vida em suas mãos. Sem ele, nós não temos, nada, nós não temos aquilo que podemos chamar realmente de vida. Nós, como o senhor disse, nós existimos aqui, mas como muito, muito aquém da possibilidade para a qual nós fomos criados. Nós fomos criados para uma possibilidade, para algo muito maior, né? Para termos vida e vida em abundância. Então, é algo maior do que essa existência. Então, a continuação disso seria a gente comentar aqui sobre o que é, se é possível existir vida afastado de Deus, né? Já comentamos que não, né? Mas o que acontece quando nós estamos então afastados de Deus? Qual é a nossa condição? Qual seria a condição do homem? Esse homem que aparenta ter vida, mas está afastado de Deus. Então, dentro do nosso contexto aqui, ele não tem a vida. O que ele tem de verdade? O que ele é? Qual é a nossa situação nesse ponto? Então, nós temos que pensar nós temos que pensar no objetivo de Deus, no propósito de Deus ao criar o homem. Na verdade, há um propósito de Deus para para toda a criação, né? Então, ele criou o homem tão somente para que o homem pudesse conviver com ele, né? Ele diz: olha, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo, né? Então, nós só servimos para ter esse relacionamento de adoração àquele que nos criou. Então, no momento que eu não estou contextualizado, que eu não estou situado dentro desse propósito, eu passo agora a ser, como nós dependemos de senhorio, né? Romanos, a carta aos Romanos, no capítulo 6, traz uma doutrina, né, desse tema que nós estamos discutindo aqui, conversando aqui. Lá vai dizer que o homem sem Deus, ele não fica sem senhorio. E o senhorio dele é o pecado. Ele passa a ser escravo do pecado. Ele passa a ser um prisioneiro do pecado. E ele é assalariado por isso, né? Romanos 6 e 23 vai dizer que o salário do pecado, a remuneração, né? Aquilo que o pecado traz para o pecador é a morte. Então, o homem sem Deus, ele está em plena morte. É uma criatura num processo de existência, mas morto, né? Eu acho que fui até, acabei repetindo a mesma, mas é porque não tem outro caminho, né? O homem sem Deus é uma criatura, mera criatura e morta, né? Já, assim, esses já os comentários finais dessa lição, irmãos. Mas o que acontece? Deus, ele tem Deus, por ser Deus, por ser o ser supremo, né? Ele tem características que são além da nossa imaginação. E que a gente não consegue, inclusive, mensurar e replicar em nós. Então, uma coisa que eu pensava aqui enquanto o senhor falava, pastor, é que Deus, ele, ao contrário do homem, ele é totalmente ilimitado. Nada põe limites em Deus. Ele, quando ele quer, ele se limita em algo, mas ele só é regulado por ele próprio, né? Enquanto que o homem é um ser totalmente oposto. Eu sou eu porque existe um limite até onde sou eu e onde não sou eu mais, né? Então, existe um limite muito claro onde está o Eduardo e onde não está o Eduardo. Então, o ser humano, ele deve compreender isso, que os limites deles, o limite do homem, ele é imposto por algo externo a ele. Não sou eu que limito quem eu sou, mas o que está fora de mim que me limita. Se eu estiver ligado a Deus, quem vai dar os limites e dar a forma do Eduardo? Deus. Deus vai estar dando os limites. Como ele fez lá com Adão, quando ele moldou o barro, ele estava dando os limites da forma física do homem. Da mesma forma, o texto do profeta vai dizer o seguinte: olha, Deus formou o espírito e colocou dentro do homem. Da mesma forma que ele formou o barro, um corpo, ele formou também o espírito. Então, ele deu limites ao que seria a alma do homem, ao espírito ali, né, dentro do entendimento ali de corpo, alma e espírito, e colocou dentro do homem. Então, eu sou eu, o irmão Daniel é o irmão Daniel, o pastor Gisele é o pastor Gisele. E é Deus quem dá esse limite. Se eu abro mão de ser limitado por Deus, eu vou ser limitado, como o senhor disse, por Satanás. E aí eu vou ser escravo dele. E Satanás vai dizer o que eu sou. Satanás vai dizer
quais são os meus limites. Então ele vai exercer um jugo sobre mim. Então, o que Deus tem para nós, ele vai nos dar a forma, aquele grande propósito que ele nos fez. Nós vamos atingir o ápice do que nós temos que fazer. Enquanto que Satanás vai fazer o contrário, ele vai nos reprimir para que nós não sejamos nada. Para que nós sejamos amassados. Né? O texto lá de Gênesis vai fazer assim, que o ministério da serpente é comer o pó. Comer o pó. E o pó é o homem. Né? Nós fomos feitos do pó. Então a serpente lá, ela vai viver agora de comer o pó. E em outro texto vai dizer, olha, matar, roubar e destruir. Esse é o ministério de Satanás. Ele mata, rouba e destrói. Mas Jesus nos dá vida e vida é abundante. Então que nós entendamos isso. Você não é capaz de se moldar sozinho. Você será moldado por um agente externo. Se esse agente externo for Deus, você vai atingir o ápice para o qual você foi feito. Se o oleiro que você se entregar, né, nesse sentido aqui, por Satanás também pode se comportar como oleiro, te dando forma, e na verdade ele vai te esmagar, você vai ser pisado por ele, né? O próprio Jesus disse, né, que não tem como servir a dois senhores. Mas ele está deixando claro que estaremos sob o jugo, vamos dizer assim, né, de um senhor. Estaremos sobre o direcionamento, né, de um senhor. O que não vai ser possível é servir a dois. Mas um haverá nós estaremos sendo servidos a um. E o que é o novo nascimento? Deixar de servir ao adversário, né, ao maligno, e passar a servir, né, a Deus. Esse jugo de servidão com Deus é um jugo suave, né? É um fardo leve e um jugo suave, né? Mateus, no capítulo 11, vai falar disso aí. Eu, falando aqui da vida daquele que serve ao maligno, o senhor, enquanto comentava, me fez lembrar aqui do versículo 2 do Salmo de número 127, falando do homem que está sem o senhorio de Deus. Aqui diz assim, ó, inútil será levantar de madrugada, repousar tarde. Olha a situação de quem está sob o senhorio do pecado, né, do maligno. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores. Comer o pão de dores, né? Então, esse é o quadro que o senhor bem relatou. É alguém viver amassado, sufocado, pisoteado, né? É uma situação que agora, né, o nosso ouvinte, né, novo convertido, que está aqui nesse discipulado, glorifique a Deus e exalte ao Senhor, porque a proposta é que esse novo Senhor, ele vai lhe dar, né, um sono repousante. Ele vai guardar a sua casa, ele vai te sustentar, né, e você vai poder dormir. No tempo de dormir, você vai poder dormir e será sono reparador, né? Essa é a proposta para o novo nascimento. E você, meu irmão, minha irmã, né, já pode glorificar a Deus por isso. Amém. Então essa era a mensagem, né? O nosso comentário aqui a respeito do novo nascimento, que nós possamos nos manter firmes sobre a liderança, sobre o domínio, sobre o domínio de Jesus, o senhorio de Cristo. Que estar sob o senhorio de Cristo é estar realmente livre, né? Não há liberdade fora disso. Eu também gostaria, só para nós finalizarmos aqui, eu gosto de falar isso em todo o tempo que nós estamos trabalhando no discipulado. A proposta aqui é nascer de novo, a proposta de Jesus Cristo. Mas Pedro vai dizer assim na sua carta, o apóstolo Pedro, que nós devemos crescer no conhecimento, né, e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, sim, é necessário nascer de novo, mas não é para ficar na condição de recém-nascido o tempo todo. A partir de agora, meu irmão, minha irmã, a proposta diante de você que acabaram de nascer é crescer sendo alimentado, né? Sendo alimentado pela palavra de Deus, pelo congregar, pela comunhão, né, com os irmãos e na condição de integrante da igreja. Amém. Então, que o Senhor abençoe e guarde cada um que ouviu essa mensagem, ouviu essa palavra, e que essa possa frutificar em seus corações e gerar fruto de arrependimento. Fiquem com Deus e nós nos vemos na nossa próxima aula.
Isso, que Deus abençoe. Amém.